Dando continuidade à história, As Verdades o Tempo Não Apaga. Escrito por Américo Simões. O carrilhão acabava de dar 10 badaladas quando Tiago voltou a pôr os pés em sua casa. Estava troncho de tanto se alcoolizar. As amargas reflexões a respeito de tudo o que lhe havia acontecido naquele fastidioso e nefasto dia também contribuíram para sua embriaguez. Tiago deixou seu corpo cair numa poltrona e ficou ali entregue à bebida. Subitamente a escrava Isolda apareceu na sala em seus calcanhares, caminhando como sempre, tão silenciosamente quanto um gato. Notou de imediato o estado em que o seu patrão se encontrava e imediatamente ofereceu os seus préstimos, mas Tiago não deu sinais de tê-lo ouvido. Permaneceu inerte, olhando desoladamente para o chão. Ela aguardou calada ao seu lado, olhando-o curiosamente. Por fim ele se levantou, porém por pouco não foi ao chão. Ela apressou-se em ampará-lo e depois ajudá-lo até chegar ao quarto dele, mesmo diante dos seus protestos. "Larga-me, negra fedida, larga-me!" Ao chegar ao quarto, Isolda deitou-o na cama, acendeu algumas velas e depois o despiu. O quarto parecia rodar para Tiago. Ele estava tonto, enjoado e delirando. Isolda voltou então até a porta do quarto a passos leves e cuidadosos para não fazer um ruído sequer. Fechou-a. Despiu-se e, nua, sentou-se na cama ao lado do seu senhorio. E Contato deitou a cabeça dele por sobre a coxa. Ficou ali por um tempo fazendo-lhe cafuné, enquanto cantarolava baixinho uma canção. Depois se ajeitou de forma a lhe confortar nos braços e ficaram assim, até ela conseguir o que queria dele. Tão logo raiou o dia, Tiago acordou grogue, com uma ressaca terrível. Ao encontrar Isolda deitada ao seu lado na cama, ele estremeceu, chocado. Permaneceu sem ação por alguns instantes, como se tivesse sido transformada em pedra. Sua boca estava tremendo e havia mais do que medo em seus olhos. Havia uma mistura cruel de nojo e pavor. A escrava despertou com o movimento brusco do seu dono e, assustada, deixou a cama em busca de suas vestes. Tiago olhava para ela horrorizado. Puxou pela memória agonizando de tensão, mas não havia dúvida de que ele havia feito sexo com ela. A possibilidade de ele ter engravidado a escrava o deixou mais preocupado e enojado do que ter tocado o corpo de uma mulher negra, o que ele considerava repugnante. Quando ele terminou as suas conclusões, Isolda já havia deixado o quarto nos calcanhares e, como sempre, silenciosamente como um gato. Poucas horas depois, sem delongas, Tiago perguntou a Isolda com um espírito prático: "Sabes por que te chamei aqui?" A negra apressou-se em dizer: "Não, senhorzinho." Ele franziu as sobrancelhas. "Como não?" A moça baixou a cabeça sem graça, nada à vontade. Ele prosseguiu num tom imperioso, como se estivesse dando ordens a um cachorro: "Chamei-a aqui para falar-te sobre o que aconteceu entre nós dois essa noite em meu quarto." A moça olhou para ele, balançando a cabeça. "Pois bem, se por acaso descobriste que ficasse grávida de mim, como minha escrava, eu ordeno que faça um aborto." A moça mordeu o canto da boca, demonstrando uma certa insegurança antes de dizer: "Eu não sou mais sua escrava." A revelação tomou Tiago de assalto. Seu rosto escureceu e suas mãos agarraram a mesa tenso. Perplexo, ele perguntou: "Como não?" "Fui alforriada. Sou daqueles escravos que a dona Melinda e o senhor alforriaram naquele dia", explicou a moça com veemência.
Tiago estremeceu novamente, afundando-se num mar de revolta que beirava desespero. O rosto dele tornou-se grave, franzido e apavorado. Seu autocontrole estava por um fio. Houve uma pausa até lhe indagar. Alforriada! Então por que continua a morar nesta casa? Dona Melinda me pediu para ficar trabalhando para ela e o senhor. Era evidente que ele estava surpreso. Mas por que haveria de estar se Melinda era capaz de fazer as coisas mais impressionantes? O mais sorrateiramente possível. Tiago continuou lentamente, com perplexidade em sua voz. Isso só pode ser uma pilhéria. Ainda assim, reforço o meu pedido e eu não quero que dê luz a um filho meu. Ele, na verdade, pensou em dizer: não quero ter um filho com sangue de negro, nascido do ventre de uma negra, mas achou por bem ser mais gentil para ganhar a confiança da moça. Enquanto ele ainda recuperava o fôlego, ela virou-se e saiu do quarto. Tiago serviu-se de outra dose de cachaça que sorveu pensativamente. Algo obscuro estava acontecendo por ali. Ele podia pressentir. Mas como enxergar na escuridão? No dia seguinte, Melinda tirou o colar de dentro da caixa de joias e pendurou-o sobre o pescoço de Isolda para ver como ficava. Fica bonito, mas para vermos como fica realmente, precisamos prendê-lo de verdade ao redor do seu pescoço, sugeriu ela gentilmente. E foi exatamente o que Melinda fez em seguida. Depois puxou a moça até o espelho para que ela pudesse se admirar, e diante do reflexo de ambas, Melinda sorriu afeiçoadamente para Isolda, parecendo estar com excelente humor. Ficou lindo, sinhá, disse a moça humildemente. É teu. Meu? Não, sinhá, não posso aceitar. Tens de aceitar. És uma mulher como todas nós branca. Só muda a cor, e a cor não pode determinar o que deves usar, vestir e nem quem deves amar. Um rubor surgiu à face de Isolda, que mudava de posição nervosamente, apoiando-o ora num pé, ora no outro. Não sei se devo, sinhá, acrescentou Isolda num muxoxo. Melinda contrapôs a jovem. Aceita sim, o colar. Tu o mereces. No fundo, todas as escravas merecem um ou até vários. É graças ao suor delas que muitos brancos enriqueceram e até sobreviveram. Essa é a verdade, a mais pura verdade. Assim, tem um bom coração. Bom coração, oxalá te proteja, exultou Isolda. 18 dias depois, Tiago retornou para casa mais uma vez embriagado. Não provara nada desde o almoço senão a bebida alcoólica. Nada lhe aprazia mais do que ficar longe da lucidez tão desalentadora. O turbilhão de tensões começou a se acumular excessivamente e a transparecer em seu rosto. Seus olhos viviam quase sempre angustiados. Ele e a esposa, assim que se viam, recaíam em silêncio prolongados e horríveis. Não havia fronteiras para o tempo e, por essa razão, parecia que a passagem das horas era interminável. Para ele, a sensação era quase igual à de estar confinado numa masmorra ou a de estar preso a uma catacumba, esperando dar o último suspiro. Melinda, ao contrário do marido, parecia estar se divertindo com tudo o que se passava com ele. Naquela noite, Tiago encontrou a esposa sentada em uma das poltronas, bordando um pano de prato. Serviu-se de mais uma dose de vinho tinto e, quando passou por perto dela, ele propositadamente virou o cálice sobre o seu vestido de veludo branco. Desculpa-me, minha esposa, 1000 perdões. Não foi por querer.
disse ele cinicamente num resmungo. Melinda se manteve a mesma. Nem um canto de sua boca se alterou e continuou bordando como se nada tivesse acontecido. Ele serviu-se de outra dose e novamente derrubou sobre ela, tendo cuidado de molhar a outra extremidade do vestido. Indignado com a conformidade da esposa, Tiago bebeu no próprio gargalo da garrafa o resto da bebida. Serena, Melinda comentou: é bom beber mesmo, senhor meu marido, em comemoração, pois em breve serás pai de um mulatinho. Tiago tirou a garrafa dos lábios, na mesma velocidade que seus olhos esbugalhados dilataram-se. Que bonito será quando o grande Tiago Amorim passear pela corte com o filho que teve com uma negra, acrescentou Melinda, começando a rir antes mesmo de terminar a frase. O coração calejado do jovem marido deu um pulo, parecendo prosseguir desde então descompassado. Melinda devorava com os olhos cada erupção que os nervos e o desespero causava no belo moço à sua frente. Num rompante descontrolado, Tiago arremessou a garrafa contra a parede, tomado de fúria. Em seguida, saiu da sala, veloz feito uma lebre, em busca de Isolda nos aposentos dos escravos. A raiva o dominava passo a passo, crescendo obstinadamente dentro dele. Ela, para a decepção e amargura do jovem, não estava mais por lá. Onde foi parar aquela negra? Onde? Berrou ele para a esposa assim que a viu novamente. Eu já te falei, senhor meu marido, que eu não gosto que fales comigo nesse tom. Isso é coisa tua. Desembucha. Cadê aquela negra nojenta? Melinda deu de ombros. No mesmo momento, Tiago foi até onde havia caído o bocal da garrafa em pedaços, catou e foi para cima da esposa, pondo o objeto rente às veias do pescoço dela. Ele gritou com toda a força que dispunha em seu caótico interior: onde está aquela negra? Antes de falar, ela soltou um sorrisinho insonso. Pediu demissão. A resposta da esposa soou num tom natural. Não havia sequer sinal de tensão, ao contrário, estava mais serena que o habitual. Não me tentes, Melinda. Ora, desculpe-me, eu a demiti? Não ficaria bem ela continuar trabalhando aqui conosco, gerando um filho teu na barriga. O que os outros iriam pensar e falar? E a tua mãe, então? Qual seria a expressão no rosto dela, ao saber que o filho traiu a esposa com uma negra alforriada? Justo ele que dizia-se ter tanta repugnância aos negros? Justo ele que se fazia de bom moço ponderado e equilibrado? Para Melinda, foram as suas palavras que fizeram o marido recuar seu corpo e a sua mão com um pedaço da garrafa. Mas, na verdade, foi um vulto, como se uma pessoa estivesse passando ali pelo canto da sala, o que impressionou Tiago e o tirou daquele estado deplorável. Maria Eduarda? Maria Eduarda! Murmurou ele num tom de voz entrecortada e trépida. O nome pronunciado ficou suspenso no ar por alguns segundos. Ele fechou os olhos e deixou a cabeça pender para a frente, sentindo um aperto na garganta cada vez maior. Quando voltou a erguer a face, os seus olhos castanhos, agora desbotados, estavam rasos de lágrimas. O nome da mulher deixou Melinda em estado de alerta. Reflexiva e em silêncio, ela disse para si mesma: então esse é o nome da mulher amada que ele tanto escondeu, a razão pela qual ele nunca me entregou o coração por inteiro. A jovem despertou dos seus pensamentos ao ouvir a porta da frente da casa fechar-se com uma batida brusca.
O marido havia saído e ela nem se dera conta. A luz que sempre se mantinha acesa no fundo das pupilas dos olhos de Melinda fraquejou e por pouco não se apagou. Seu espírito estava sendo fustigado por uma cruel inquietação. A noite em breve cairia como uma cegueira repentina, apagando os últimos raios do crepúsculo e a luz interior da jovem. Aquela luz que mantém todos os seres vivos, acreditava Melinda. Um silêncio desconfortante atravessou-lhe a alma. Agora era ela quem se sentia triste e amargurada ao vislumbrar o quanto aquela casa ficaria silenciosa e solitária se Tiago partisse dali para nunca mais voltar. Ela contemplou mais uma vez o rosto do marido na memória, sentindo um amor imenso apertar o seu coração e um desejo louco de privá-lo de qualquer felicidade que pudesse ser dele por direito divino. Tiago deixou a sua casa desesperado. Folgando a gravata, irritado, acabou tirando-a e jogando-a na rua. Caminhando a esmo, foi dar na praia, e quando ali chegou parecia um velho alquebrado, porém são. Caminhou até uma pedra e sentou-se sobre ela, enrodilhando sobre si mesmo. Em seguida, pairou a vista em derredor e deixou seus olhos se perderem na paisagem à sua frente. Ante seus olhos, muito nitidamente, ele via se estender uma encantadora paisagem. Um céu pintado em tonalidades rosadas, azuladas e douradas, desfazendo-se no horizonte e separando o céu e o azul vivo e acinzentado do mar do Rio de Janeiro. A paisagem o inundava de calma, de riqueza, de infinita satisfação em ser um ser vivo. Tiago respirou fundo todo aquele ar, aquela visão, aquela paisagem e os sons esmaecendo-se. Queria quase inconscientemente que tudo aquilo entrasse nele, corresse por suas veias e se tornasse seu próprio sangue. A lembrança de Maria Eduarda não lhe trouxera consolo, ao contrário, deprimiu-o ainda mais. As memórias o inundaram por todos os lados. Disse consigo mesmo: tudo me faz lembrá-la, em tudo a vejo. Meu Deus, como eu pude fazer o que eu fiz? Como pude, Maria Eduarda? A lembrança da vida que tanto quis levar ao lado da mulher amada parecia agora folha morta e seca soprada para bem longe pelo vento cortante de inverno. Ele se sentia como uma barcaça à deriva, sem âncora, num mar de ilusões e desamor, sem bússola. Não sabia nem mesmo se havia um caminho que pudesse levá-lo aonde precisava ir. Viver nos últimos tempos era como caminhar submerso nas águas a muitas léguas de profundidade. O seu coração parecia prestes a dar a última batida. Uma pancada surda e depois nada. Deixando as lembranças aflorarem novamente, Tiago tornou a projetar a imagem nítida de Maria Eduarda em sua mente e descobriu que os olhos dela também estavam sorrindo. Dentro deles, lá bem no fundo, ele podia ver o tesouro que ela ocultava por ali, um tesouro composto do mais precioso e puro amor. Tiago recuperou os sentidos. O sol em breve iria esconder-se, dando passagem para que a escuridão reinasse então sobre aquele canto do planeta. Até a estrela mais próxima do nosso planeta ressurgiu novamente na manhã seguinte. Uma dúvida atravessou seus pensamentos como uma flecha atravessa um alvo. E se ele, o sol, não nascesse no dia seguinte? Se por alguma razão fosse privado de nascer e se apagasse, o que seria de todo o ser humano? A conjectura o deixou trêmulo.
O sol era mais importante do que tudo, até mais do que o próprio ar, ou talvez tanto quanto. Sim, provavelmente tanto quanto. Mas o homem não se dava conta disso. Muitos jamais se davam conta do seu real valor. Muitos atravessavam a vida sem dar conta do quão importante era o valor de certas coisas, além do dinheiro, riqueza e poder. Tiago assustou-se novamente diante dos seus próprios pensamentos. Um lampejo de memória raiou no céu da sua mente naquele instante, levando-o de volta ao dia em que ele estava em companhia de Maria Eduarda, às margens do riacho, próximo da fazenda, quando ela disse: "O silêncio da natureza nos é reconfortante. A natureza, em meio ao silêncio, nos permite que entremos em contato com os segundos, os minutos do prazer de ser um ser vivo. Aqui, longe do burburinho das pessoas, eu posso ter os meus próprios pensamentos. Aqui eu posso entrar em contato com o meu interior e deixar que os meus próprios pensamentos emerjam em paz, e eu posso ouvi-los com clareza. Para muitas pessoas, isso aqui passa despercebido. Jamais é observado e sentido. Para a maioria das pessoas, a vida se resume em cuidar dos filhos, fazer mexericos ou saber dos últimos acontecimentos que circulam pelos vilarejos e cidades. Brigar, lidar com a raiva que vive em alternância com o amor pela pessoa amada. Para mim, a felicidade vai mais além. A vida vai mais além. E nesse além podemos aprender a lidar com tudo de modo mais gentil. Maria Eduarda não estava ali ao seu lado, mas a sensação era de que ela estava. Podia até sentir o seu perfume suave chegando até ele pela brisa. Tiago lembrou-se também do que dissera a mulher amada, logo depois daquele comentário. A vida para mim és tu, Maria Eduarda. Ele sempre soube daquilo desde o primeiro segundo que pousou os olhos nela. E, no entanto, cometeu a loucura de jogar fora, ao léu, aquilo tudo que sabia. Mas que insensatez! Novamente ele clamou aos céus para ter a mulher amada mais uma vez em seus braços apaixonados. Para ele, ainda eram os céus que poderiam ajudá-lo, jamais Deus. Era orgulhoso demais para se curvar a ele, admitir que precisava dele na vida, admitir que toda a beleza à sua frente, bem como da mulher amada, só poderia ter sido criada por um ser de infinita capacidade e intraduzível e imensurável inteligência. Deus. De repente, uma brisa suave e gostosa do mar do rio passou por ele, agitando levemente os seus cabelos. Ele cravou as mãos por entre eles para arrumá-lo. E foi nesse instante que percebeu que era hora de abandonar de vez o caminho que escolhera tomar na vida e mudar as suas atitudes para, quem sabe, ainda ser feliz. Melinda acabava de entrar na sala, vindo da copa quando ouviu o marido descendo as escadas. Ele trazia consigo uma mala pequena e, sem dizer aonde ia, nem uma palavra sequer, deixou a casa parecendo em transe. De tão aéreo que estava, deixou a porta e o portão entreabertos. Quando Melinda chegou à porta para fechá-la, a tilbury que levava o marido já estava longe dali. Ela sentiu esfriar seu coração. Em meio às lágrimas, ela bateu com o punho fechado no batente da porta. A expressão piedosa e apaixonada do seu rosto lentamente converteu-se em uma máscara de aflição e ódio. Ele fora atrás da mulher amada, Maria Eduarda. O sexto sentido de Melinda lhe dizia. A força e a determinação de Tiago não sucumbiram a tanta pressão. Se ele voltaria? Provavelmente não. Nunca mais, certamente.
Aquele era definitivamente o fim do seu casamento. Imersas em lágrimas, desconsolada, petrificada de medo e de ódio, Melinda foi até a cozinha. Chamou por uma das escravas e pediu para preparar-lhe um chá. Chamou por um dos escravos e pediu que fosse até a casa do seu pai e o trouxesse ali, o quanto antes. Depois foi até o local onde guardava as cartas de alforria e as depositou sobre a mesa. Quando o pai chegou, encontrou a filha num estado que nunca vira antes. Talvez por causa da gravidez, pensou. Preocupado, perguntou: Estás bem, minha princesa? Não queres que eu chame um médico? A filha forçou um sorriso enquanto ajeitava ligeiramente os cabelos num penteado disforme. Sem delongas, explicou ao pai por que a havia chamado. Tens certeza, minha filha, que queres realmente alforriar esses escravos? Eles estão cada vez mais custando uma fortuna, valendo ouro. Desde o fim do comércio e a promulgação da lei do ventre livre, há mais procura que oferta. Não importa, meu pai. Eu quero alforriá-los amanhã. Comprarei outros, falou ela indiferente. Mas vai desperdiçar todo esse dinheiro? Esbodegar a sua herança? Faz o que eu lhe peço, pai. Agora. O senhor Cassiano Florentes pegou a pena e, como exímio estelionatário, forjou a assinatura de Tiago em cada carta de alforria. Perfeito, pai. Nem o próprio Tiago duvidaria de que fora ele quem assinou tais documentos. Agora assina o cheque. Eu quero tirar todo o dinheiro que há na conta dele amanhã pela manhã. Pelo amor de Deus, minha filha, cuidado. Se teu marido desconfia, se ele me pegar fazendo isso, estamos perdidos. Será o meu fim de vez, confessou o pai entre um suspiro pesado e preocupante. Fica tranquilo, pai. Tiago pensa que o senhor fugiu da Europa por ter perdido tudo no jogo. Jamais te ligou às fraudes. No dia seguinte, pela manhã, mesmo com cólicas, causando-lhe um certo mal-estar, Melinda foi ao leilão de escravos e arrematou a maioria deles expostos ali a preços absurdos. Apesar de haver um sorriso radiante de prazer pelo que fez, era notável que a sua face, num todo, demonstrava tristeza. Enquanto isso, no vilarejo da mata. Era uma noite serena quando Tiago Amorim novamente pôs os pés no vilarejo da mata. As nuvens contra o céu noturno tinham o azul metálico. O ar estava ligeiramente úmido. Ele caminhou apressadamente pela rua de paralelepípedos, olhando ao redor e procurando pelas mudanças que ocorreram no tempo em que esteve fora. Quase 5 anos de ausência. A velha taberna continuava ali do mesmo jeito que a deixara, um pouco mais desbotada apenas. A vila, num todo, pouco havia mudado e continuava merecendo, na sua opinião, o título de fim do mundo. Ainda assim, por mais que fosse o fim do mundo, parecia ser o lugar mais completo e reconfortador que conheceu em toda a sua vida. As pequenas ruas do lugar estavam, como sempre, iluminadas vagamente por tochas em meio a um silêncio pasmaceira. Não esperava encontrar o vilarejo muito diferente quando regressasse para buscar Maria Eduarda. Apenas pensou que nesse dia ele, Tiago, estaria soberbo e não pele e osso como se encontrava. Finalmente, a casa que procurava aproximava-se, e a cada passo que dava, o seu coração pulsava mais forte. Parecia despir-se de ímpetos e desejos negativos, influência do ego, da vaidade desmedida e de algo sobrenaturalmente ruim, porém,
que não dava conta que existia ao seu redor e tão pouco influenciava nas suas atitudes. Em frente à casa de Maria Eduarda, Tiago parou. Olhou a varanda escura, abriu lentamente o portão que quase estava esfacelando-se de tanto que a madeira apodrecera. Teve a impressão de que a casa estava inabitada, mas tratou logo de afastar da mente tal hipótese, por considerá-la fora de propósito, afinal, para onde Maria Eduarda teria se mudado? A última vez que vira a casa ainda podia ver resquícios de tinta em suas ripas. Agora, no entanto, as ripas pareciam na sua cor natural. Ao pisar na pequena varanda, as tábuas do piso rangeram com seu peso. Não conseguia mais conter-se de ansiedade e bateu palmas. Mas ninguém veio atendê-lo. Talvez fosse tarde demais para estar ali. Talvez não. Talvez ela tivesse se mudado de verdade. Ele girou a maçaneta da porta da frente da casa e, para o seu espanto, ela se abriu, revelando seu interior. Mesmo sem luz, ele pôde ver que o local estava vazio, completamente vazio. Tiago, não tendo outra opção, partiu para a fazenda Novo Horizonte. E então dirigiu-se à varanda da casa grande onde nascera e crescera, cerrando os olhos diante da ansiosa tensão que se abatia sobre ele a cada passo. Sentiu-se mal, abalado e cheio de uma apreensão inominável. Acalma-te, disse para si mesmo, repetindo e repetindo mecanicamente as palavras. Seus olhos estavam inchados de chorar e o seu rosto vinha carregado de força e expressão notáveis. Sua face bronzeada tinha agora um aspecto doentio de tonalidade ameixa. Assim que o jovem entrou, encontrou o pai sentado à sala imerso na leitura. Ao ouvir os passos de Tiago, Romeu ergueu o rosto na direção do filho e mobilizou o olhar. Ambos ficaram ali, pai e filho, imóveis, como que esculpidos em pedra. Minutos depois, um deles moveu-se afinal, e foi Tiago. O rapaz tirou o chapéu como faz um cavalheiro, e disse de modo submisso, como estás, pai? Romeu percebeu a tênue hesitação antes que Tiago chamasse de pai. Sua voz profunda e rouca tremia. O pai conservou seus olhos no filho. Emudecido, sem graça, Tiago aproximou-se de Romeu e estendeu-lhe uma das mãos, perguntando, como estás? A mão de Tiago ficou parada, suspensa no ar por alguns instantes, até ele reconhecê-la. Eu... tentou dizer ele, mas a voz do pai o interpelou. Romeu desviou o olhar ao falar. Por que voltaste, Tiago? Nunca se deste por feliz vivendo nessas terras. O que o traz de volta aqui? A voz de Romeu era amável, mas as suas palavras eram precisas e quase letais. Como pode dizer isso? Para o teu filho, o teu único filho de sangue, como podes? Romeu deu-lhe uma mirada rápida antes de insistir. Por que voltaste? Responde. As palavras caíram nos ouvidos do rapaz como uma lâmina cortante. Ainda submisso, Tiago perguntou. Por que nunca gostaste de mim, pai? Por quê? Romeu novamente levou seus olhos até o filho. Teus ciúmes, doentio por Breno, cegou-te a visão e os sentimentos. Por isso não podes sentir e compreender o meu amor por ti, a extensão do amor de um pai para o filho. Não podes fugir do fato irrefutável e definitivo de que eu sou o seu único e verdadeiro filho, reagiu Tiago. E Romeu foi incisivo ao dizer, o ciúme cega as pessoas e a inveja tanto quanto. O pai bufou, passou uma das mãos pela testa
esfregou os olhos e só depois voltou a falar. Tudo o que eu sempre pedi a Deus, desde que eu me dei por gente, foi que me desse forças e lucidez, brio, amor ao próximo, e que me tiraste de qualquer cegueira da visão para aderir ao seu propósito de vida. E sabes, Tiago, ele me atendeu. O filho assentiu com a cabeça em calma presunção. Então é isso. Eu fui tolo em vir aqui. Tem sido um tolo a vida toda, Tiago, a vida toda, completou o pai num tom resoluto. O filho deu meia volta e saiu do aposento, sentindo-se pequeno e insignificante. O seu coração disparou a bater apressado, deixando-o tonto. Ao chegar à varanda, Luís aguardava Tiago. Ele não conseguiu disfarçar o susto que levou ao encontrá-la. Desconfortável com o encontro, tudo o que ocorreu a ele no momento foi estender sua mão até ela. Luísa correspondeu ao seu gesto, segurando a mão do sobrinho com força, com verdadeiro afeto, e Tiago gostou de sentir aquilo. Com o toque, Luísa sentiu que o sobrinho se tornara tenso e prendia a respiração. A amargura que vislumbrou nos belos olhos dele partiu-lhe o coração. Luísa finalmente vislumbrou alguma coisa real em Tiago e não pôde evitar sentir pena dele. Por fim ela disse: Deves estar faminto. Não, eu ceei na estalagem. Com sede, então? Sim, um copo d'água cairia bem. Vamos até a cozinha. É melhor eu aguardar aqui. Então eu volto já. Luísa desapareceu em direção à cozinha e dali a pouco reapareceu trazendo consigo um copo e uma moringa. Prestimosamente ela serviu o sobrinho. Cadê o Breno? Visitando a outra fazenda. Fez-se um breve silêncio até que alguém ali voltasse a falar. Tudo parece tão tranquilo, comentou Tiago percorrendo o local ao redor. Sim, está de fato. Bem, eu já vou indo. Não queres ficar um pouco mais? A voz da tia continuava cortês. É melhor seguir o meu caminho. Dando um sorriso sem graça novamente, ele se despediu. Ao dar as costas à tia, ela o fez parar. Viestes atrás dela, não é, Tiago? Ao voltar seus olhos na direção da tia, Luísa se deparou com os olhos mais tristes que já vira em toda a sua vida. Voltaste para rever Maria Eduarda, não é? Insistiu ela com delicadeza. Sim. Sabe onde eu posso encontrá-la? A tia balançou a cabeça positivamente. Ela me pediu para levá-lo até ela quando tu voltaste a procurá-la. Um sorriso iluminou a face escura do rapaz. Respirando ofegante, implorando a tia com os olhos, ele falou, atropelando as palavras. Por favor, eu preciso revê-la. Eu o guiarei até ela. Os dois seguiram em silêncio por meia hora antes de chegar a um planalto forrado de pés de café. Os ramos das árvores brandiam com as leves lufadas de vento, tal como o coração de Tiago brandia tomado de ansiedade. Uma andorinha circulou acima de suas cabeças no céu, como se os acompanhasse. Tiago correu os olhos pela ampla vista da plantação, e uma brisa suave acariciava de leve os pelos de sua nuca, propiciando-lhe uma sensação de paz. Ali, naquele momento, um tanto quanto mais relaxado, Tiago perguntou: Onde está ela? Tudo o que ouviu foi o silêncio como resposta. Ele avançou em meio àquele silêncio impressionante até que, por fim, avistou Maria Eduarda ali parada contra a paisagem enluarada.
Os olhos de Tiago se estreitaram e seus lábios tremeram, o seu corpo estremeceu. Ali estava ele finalmente diante da mulher que tanto amara e ainda amava perdidamente. A mulher que tomou seu coração por inteiro e que não sairia dele nem mesmo após a morte. Bem sabia o jovem. De repente, por mais que tentasse, não conseguiu continuar olhando para ela, e tomado por um sentimento horrível de vergonha e de nojo de si próprio, logo estava suando frio e com lágrimas doloridas riscando seu rosto. Um silêncio desconfortável se estendeu por alguns minutos até que Tiago rompesse dizendo: Perdoa-me, minha amada. Perdoa-me, por favor, eu te imploro. Tu és a única coisa que me importou em toda a minha vida. Eu juro por Deus. Maria Eduarda manteve-se ali em silêncio, olhando com certa amargura, e Tiago pigarreou nervoso. Eu errei, eu sei. Eu errei muito, mas por favor, dá-me uma chance para redimir-me pelo que eu fiz de mal a nós dois, por favor. Eu preciso de ti. Eu preciso muito, minha amada. Maria Eduarda se comoveu ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto do homem amado. Ainda assim manteve-se em silêncio, um silêncio profundo, até que ele a compreendesse. Ele não apenas a viu com os olhos do físico, mas a viu com os olhos da alma. Tiago estava tão tomado pela emoção que, quando deu por si, encontrava-se de joelhos diante dela. O rosto da jovem continuou a exprimir nada além de serenidade. Ele esperou que ela dissesse alguma coisa, mas ela manteve-se em silêncio. O jovem sentiu um oceano se interpor entre eles. Perdoa-me, perdoa-me, implorou ele mais uma vez. A seguir, fechou seus olhos e baixou a cabeça. Segundos arrastaram-se até que ele, incerto, perguntasse: Tu ainda me amas? Diz-me, Maria Eduarda, tu ainda me ama? Novamente o silêncio se interpôs entre os dois. E quando Tiago ergueu a cabeça para retomar a contemplação da mulher amada, Maria Eduarda não estava mais ali, nem ao seu redor. E Tiago balbuciou seu nome, girando a cabeça à sua procura. O desespero começou a tomá-lo por inteiro, desconcertando-o e desequilibrando-o. Foi quando a tia respirou profundamente que ele se lembrou dela parada ali, a poucos metros dele, e devagar, Luísa caminhou até ficar bem junto do sobrinho. Ele queria levantar-se e correr atrás do grande amor da sua vida, mas, por mais que tentasse, não conseguia mover um músculo. Parecia preso ao chão e sentindo-se repentinamente mais fraco e trêmulo que o habitual. E de súbito começou a chorar, gemendo. Ela não me perdoou pelo que eu fiz, desabafou ele em meio ao choro dolorido. Ela te perdoou sim, Tiago. Ela te perdoou, confortou Luísa calmamente. Ele voltou a olhar para a tia, trazendo agora um senho fechado. Como sabes? Luísa engoliu em seco antes de responder. Porque ela me disse que te perdoou. Então por que ela me deixou aqui sozinho nessas condições, Tiago? Meu Tiago, a vida nem sempre... E num tom desnorteado, o sobrinho cortou o que a tia dizia. Tu me odeias, não é? Eu sei que me odeias. Deve ter feito a cabeça dela para se voltar contra mim. Inquiriu ele com aspereza, enquanto suspirava e limpava as lágrimas e o nariz com as costas da mão. Não, respondeu Luísa amargurada. Fizeste sim, eu sei, eu sinto. Não fiz. Não faria mal a ti. Tens o meu sangue, és meu sobrinho.
Sempre me odiaste, isso sim. Nunca, condoeu-se a tia. Tu é que foste incapaz de ver o amor que eu sentia e eu sinto por ti. Ela tomou ar, antes de acrescentar. Tu, Tiago, tens bom coração, sempre tiveste, mas nem sempre sabemos proteger o nosso coração bondoso das influências negativas do ego e da vaidade desmedida, dos sentimentos de inveja e prepotência, de espíritos desencarnados mal intencionados. E tu foste um alvo fácil para tudo isso. Tiago deu um riso curto. Espíritos maus, não me venhas com essas pilhérias. É verdade. É por essa razão que precisamos orar para os espíritos de luz e vibrar, ler o Evangelho, receber um passe, afugentar os espíritos que chamamos de maus, mas que na verdade não são, apenas têm compreensão e compaixão limitada. Muitas vezes são vítimas de outros espíritos obsedados. Sem dar mais ouvidos à tia, Tiago começou a chamar pela jovem amada, impondo na voz toda a força que ainda lhe restava na alma. Maria Eduarda! Maria Eduarda! Cansado de chamar, Tiago escondeu o rosto entre as mãos e caiu num choro profundo. Luísa manteve-se calada a princípio, depois, então, pousou as mãos no ombro do sobrinho e com ternura concedeu-lhe a última verdade disponível. Maria Eduarda desencarnou há quase 2 anos, Tiago. Morreu de uma enfermidade sem cura. Tiago voltou os olhos lagrimejantes para a tia, atônito. E nesse exato momento o braço dele travou, enrijeceu e o seu corpo curvou-se para a frente, num repentino espasmo de agonia. Enlouqueceste? Perdeste o juízo? Berrou ele descontrolado. A tia mordeu os lábios penalizada. Queres enlouquecer-me? Mas não vais, não vais. Estou dizendo-te a verdade, a mais pura verdade. De repente, Tiago começou a grunhir. Ai, que dor no meu peito! Ai, ai, que dor! Os gritos alarmados do jovem assustaram os pássaros que repousavam nos arredores. A tia acrescentou sem titubear. Sabes que fala a verdade. Precisa ser forte para encarar a realidade. Ai, ai! O sobrinho soltou mais um grito abafado. A dor de Tiago se intensificava e ele apertou as mãos contra a cabeça e começou a puxar os cabelos e arranhar a testa e o pescoço. E num gesto desesperador, parecia querer rasgar a pele para tirar o mal-estar que fervia e corria por baixo dela. Ele não queria aceitar, mas os olhos da tia não mentiam. Suas palavras eram verdadeiras. Nada daquilo fora uma prosopopeia. Era real. Ele sentia na própria alma. Sua vitalidade começou a desmoronar abruptamente. E logo se espatifou e afundou num lodaçal. Seu mundo mergulhou na desolação e no pânico. Maria Eduarda queria te ver pelo menos mais uma vez nessa vida, Tiago. Só mais uma vez. Observou Luísa emocionada. Não, berrou ele desesperado, quase sem voz. Agora ela pode seguir em paz, Tiago. Os lábios da tia tremiam em meio às lágrimas que desciam pelos contornos de sua boca. Não, não! A voz dele foi sumindo, 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 até se apagar de vez. Agora ela pode seguir em paz. Tudo o que permaneceu no rosto daquele moço era a incredulidade. Ele abriu a boca, mas não conseguiu emitir som. Ele queria perguntar, gritar alguma coisa, mas sentia como se uma força sobrenatural estivesse apertando a sua garganta. Sentia também como se tivesse levado um soco no estômago.
Isso não existe. Não existe. Tu queres enlouquecer-me, é isso. Eu acabo de vê-la ali, bem ali na minha frente, em carne e osso, eu vi. Viste o espírito dela, Tiago, o espírito dela. Não, eu a vi. Era ela, sei que era ela. Se eu a vi é porque ela estava aqui. Se fosse o espírito dela, todos poderiam ver o dos seus entes queridos mortos. Tiago achava que falava aos gritos, mas, na verdade, a sua voz saía como um sussurro entrecortado. A maioria das pessoas não vê os mortos porque tem medo. O medo torna-se uma barreira intransponível. Mas se elas não sabem que aquela pessoa está morta, o medo não existe e, portanto, abre a visão da alma. Se tu soubesses que Maria Eduarda já havia desencarnado, o medo o impediria de ver o espírito dela. Mas Maria Eduarda quis que tu a visse em espírito, porque sabia que tu gostaria de ver a fisionomia dela, pelo menos mais uma vez, a última vez. Por essa razão ela me pediu para que eu não te contasse nada até que tu a visses. Tiago pensou que estava usufruindo dos seus últimos resquícios de lucidez. Continuava a lutar com seus pensamentos estranhos, ao mesmo tempo em que observava a tia de esguela. Ela. Ele tentou falar, mas as suas palavras morreram em silêncio. Durante um momento, seu rosto permaneceu inexpressivo, mas, num repente, desabafou num tom arrasado. Vá embora. Larga-me aqui, sou um infeliz, um desgraçado. Tudo o que me resta é morrer. Luísa olhava para o sobrinho penalizada, verdadeiramente penalizada, e por fim disse: Maria Eduarda ainda está aqui, Tiago. Ainda está aqui perto de nós. Tiago engoliu em seco e levantou a mão para enxugar a sua testa molhada de suor. Onde? Onde? Perguntava ele, girando a cabeça ao redor. Voltou a olhar na direção da tia e perguntou arquejando. Por que não a vejo? Por que não a vejo mais? Estás demais de nervoso, deixando-te dominar pela cegueira da visão e pela ira. Estás perturbado. Respira fundo, Tiago. E extravasa toda essa amargura, assim poderás ao menos ouvi-la em meio ao silêncio. Vamos, tenta. Há algo que ela quer te dizer. Percebendo a dificuldade que o sobrinho encontrava para acalmar-se, Luísa pairou sua mão direita sobre a cabeça dele, dando-lhe um passe que o fez acalmar-se. Assim, Tiago pôde finalmente se entregar ao silêncio. Os dois, tia e sobrinho, ficaram ali calados até que Tiago ouvisse de forma sobrenatural o que Maria Eduarda tinha a lhe dizer. Era simples, mas profundamente verdadeiro. Eu te amo e sempre vou te amar. Por trás daquela simples frase, havia algo mais que ele só compreenderia com o passar dos dias. Com uma torrente suave de palavras de amor, de um amor sincero e verdadeiro, Tiago transportou a si mesmo, seu coração e a sua alma para dentro da jovem amada. Depois calou-se e aguardou ansiosamente por um sinal que indicasse que o calor de sua voz alcançara a escuridão do mundo frio, onde ele acreditava que ela agora estava. Mas o mundo não era frio, era quente. Ele logo percebeu por meio das ondas de calor que ela vibrou até o jovem amado. Quando o sobrinho voltou a abrir os olhos, trazia consigo um Tiago mais equilibrado e sereno. Ainda naquela posição, ele se manteve ao falar. Eu sempre fui sozinho. Nunca tive ninguém para contar. Sempre tivestes a mim, o teu irmão, o teu pai, Deus.
Ele a interrompeu. Meu pai nunca teve tempo para mim, nem olhos. Foram os espíritos obsessores que fizeram-te cismar com isso, Tiago. E cismas são catastróficas. Jamais nos permitem ver a realidade como ela é de fato, tampouco aceitá-la. Eu queria ter tido a minha mãe só para mim. Só para mim, tia, não entendes? Os dias são tão curtos. Se Breno não existisse, teria sobrado mais tempo para que ela me desse carinho e atenção, bem mais tempo. Eu amava minha mãe. Eu sei. Deixastes que o ciúme te dominasse e o ciúme desmedido nos faz muito mal mesmo. Agora tu podes mudar teu destino. Após esvaziar o pulmão, ele fez outro desabafo. A vida é feita de escolhas. Desde que nascemos, estamos constantemente escolhendo. E agora eu compreendo que eu escolhi tudo errado. Sabe o que é mais terrível? É que no íntimo, tia, eu sabia que estava escolhendo errado. E, no entanto, eu não quis ouvir-me. Erramos quando não nos permitimos ouvir a voz da nossa alma, que no íntimo é a voz de Deus. Quando nós a ouvimos e a ignoramos, o resultado é sempre desastroso. Tiago suspirou profundamente na esperança de desatar um nó que apertava sua garganta e o seu coração naquele instante. Só de pensar que nunca mais eu vou poder sentir o toque, o carinho, os lábios da minha amada, ouvir a sua voz doce, ver o seu olhar cair sobre mim. É cruel demais, demais. A morte é cruel demais. Ele soltou um suspiro tenso e prosseguiu. Se eu tivesse apenas o direito de fazer uma única escolha, se me restasse só uma, eu reverteria o tempo para poder tê-la de volta ao meu lado como havia de ser. Não se pode reverter o tempo, observou Luísa severamente. Eu sei, infelizmente eu sei disso. Mas tu podes seguir em frente, porque Maria Eduarda não reside no passado. Ela agora reside no futuro. Um futuro que está além dessa vida. E um dia, Tiago, vós haveis de reencontrar-vos, e a paixão e o vosso amor reacenderá, e vós, então, podereis viver lado a lado, se fizerdes as escolhas certas. Ela estará lá, esperando-te, no local e na hora e no dia certo, nem mais e nem menos, tudo de acordo com Deus. Ele há de guiá-los nesse reencontro. Por tudo isso, não adianta te desesperares, nem correr contra o tempo, pois tudo será quando tiver que ser. Tiago, consternado, passou a mão pelos olhos e esfregou-os. A tia acrescentou: Maria Eduarda agora pode partir, seguir a luz do seu destino, seguir em paz até aqueles que a aguardam do outro lado da vida, entre eles o Pai Celestial. Ela pode, porque te disseste o que queria dizer. Ela te disse o que tu precisas fazer para libertar-se, se não por completo, ao menos um pouco da dor. Mas atenção, Tiago, muita atenção. O pedido dela é o segredo para levar-te até ela além da vida um dia. Só livrando-te dos erros, procurando redimir-te do que sabes que fizeste de errado, é que poderás pôr-te novamente no caminho que levará até Maria Eduarda. Tiago voltou seus olhos lacrimejantes para o céu, até perder-se no infinito, e ficou ali contemplando as estrelas que iluminavam o céu naquela noite triste, a mais triste de toda a sua vida. Ele sabia agora que toda vez que a mulher que tanto amou e ainda amava viesse à sua memória, sentiria a maior dor do mundo. Mas sabia também que trazê-la à memória
era a única maneira de sentir novamente o maior amor do mundo. Aguardem, a história continua.